Este módulo 4 é mais direcionado para o trader, então a gente vai falar um pouco sobre o início dos negócios, o acesso ao mercado, como é que funciona, o que é necessário para se tornar um trader, as plataformas de negociação. Vamos lá então. Para quem está começando no mercado, o importante aqui é a gente diferenciar o que é a Bolsa de Valores e o que é uma corretora de valores. Vamos lá. A B3 é a Bolsa de Valores brasileira. É um ambiente de negociação no qual os investidores têm acesso à compra e venda de títulos emitidos como ações, opções, moedas, commodities e mini contratos, que é o que a gente está falando. Já no caso da corretora de valores, é uma empresa atuante do sistema financeiro, que intermedia a compra e venda de títulos financeiros a seus clientes. Para uma pessoa operar na B3 é necessária a intermediação de uma corretora autorizada, sendo que no Brasil, sua constituição depende da autorização do Bacen e do exercício de atividade que também depende da CVM. Ainda falando sobre o acesso ao mercado, as corretoras oferecem o home broker ou plataformas profissionais, onde os clientes acompanham as oscilações de preço. Bom, vamos agora falar sobre o que é necessário para ser um trader. Primeiramente, vamos definir o que é ser um trader. O trader é um profissional que trabalha realizando negociações especulativas na Bolsa de Valores, utilizando metodologias de análise comportamental de preços, como análise técnica e tape reading, que a gente vai falar também na sequência. Então, para determinar melhores entradas e saídas de suas posições. Para o trader, o que está acontecendo no momento é importante. Este profissional busca analisar quais são os participantes do mercado e como está a variação de preço. Então, assim ele vai selecionar oportunidades que possam gerar lucros. Vamos falar agora sobre conhecimento e liberdade que esse tipo de mercado oferece. Para você vencer no mercado, a busca por conhecimento deve ser uma prioridade como um hábito de vida. O mercado financeiro está em constante mudança sempre. Por isso, o trader precisa se manter atualizado e informados sobre tudo que está acontecendo no mercado. Além disso, esse mundo do mercado financeiro está diretamente ligado às notícias e à forma com que eles impactam o seu desempenho. Um bom trader precisa estar sempre atento a tudo que está acontecendo, e especialmente nos cenários políticos e econômicos. Pense bem, a cada mês que se passa, milhares de pessoas ingressam na Bolsa Brasileira, com expectativas e motivações diferentes, aumentando as negociações e o movimento dos preços. Similarmente, do outro lado, existem grandes players institucionais que estão em constante atualização de suas posições. Esse conjunto de fatores basicamente torna a Bolsa um organismo vivo, em constante mutação. Desta forma, há sempre alguém para olhar o mercado financeiro de uma maneira diferente e descobrir algo novo. Então, foque nos seus estudos. Uma das coisas bastante importantes é a definição do seu perfil, que seja adequado a esse tipo de mercado de alta volatilidade. Agora vamos falar de um aspecto bastante importante, que é a construção do seu plano de trading. No mercado financeiro, investidores estrangeiros, mesas proprietárias, trades de alta performance, robôs e muitos outros traders estão interessados em uma coisa só: ganhar dinheiro. Para você sobreviver nesse ambiente de negociação, você precisa saber e definir o que fazer e quando fazer nas suas operações. É neste momento que entra o seu plano de trade, pois é nele que você vai definir diversas regras que vão ajudar na sua tomada de decisão. Dentro deste plano deve conter tudo o que você irá fazer, não somente durante o trade, mas também o que você irá fazer antes e após as suas operações. Ele deve ser claro e objetivo e, principalmente, deve estar condizente com sua realidade financeira. Agora vamos falar sobre plataformas de negociação, onde você precisa ter agilidade operacional, ter a ideia de alta performance e ter a internet. Eu vou detalhar um pouquinho melhor. Uma das coisas bastante importantes em relação a plataformas de alta performance é você planejar o local de trabalho. No mundo do trading, há uma falsa ilusão de que qualquer pessoa vai ingressar nessa profissão ou atividade e vai conseguir realizar suas operações apenas com um notebook na beira da piscina ou na praia. Essa promessa pode ser bastante sedutora, mas acaba atraindo traders novatos. E mais cedo ou mais tarde vão perceber que a realidade é bastante diferente. Para ser um profissional é necessário que tenha uma estação de trading. Isso não quer dizer que você precise ter 8 monitores ou algo similar. O mais importante é que você tenha um ambiente sossegado, onde você consiga se concentrar e realizar as suas operações. Primeiro, você precisa garantir o básico para iniciar suas operações, como um computador que suporte sua plataforma com perfeição.
e uma boa conexão de internet, que hoje é uma característica bastante relevante. Uma coisa bastante relevante é que em caso de emergência você deve ter sempre um computador de backup, uma internet móvel para poder acessar e zerar as suas posições. Tenha também o contato telefônico da sua corretora, sempre na sua estação de trading. Agora vamos falar sobre dois aspectos muito relevantes, o perfil e o lado psicológico do trade. Bom, uma coisa bastante importante é todos descobrirem o seu perfil de trader. Todo mundo tem um perfil de investidor, mas alguns são mais conservadores e outros são mais abertos a possibilidades de perdas maiores, mas em função de maiores ganhos também. É aquele famoso risco-retorno. Porém, o trader é um especulador e por isso ele deve conhecer o seu perfil de uma maneira diferente. Você vai precisar medir o seu apetite ao risco em nível elevado. Terá que lidar com outras questões como tempo, disposição e alavancagem. Há níveis tão elevados de liquidez e volatilidade nesse tipo de mercado que é possível realizar operações em minutos ou segundos. Porém, quanto menor o tempo de uma operação, menos tempo o operador tem disponível para tomar as suas decisões. Agora temos um tópico bastante importante, que é a questão da alocação de capital. A questão aqui é você se adequar ao plano de acordo com a sua realidade financeira. Inicialmente, você deve analisar a sua realidade financeira e verificar se está disposto a alocar aquele capital para o trading. Ou seja, esse capital deve ser exclusivamente reservado para alto risco. Você não deve, em hipótese alguma, usar o seu capital de sustento ou de contas básicas, por exemplo, nesse tipo de operação. Lembre-se que esse dinheiro ele vai ser separado para o trading e está exposto ao risco. Então, caso você opte por utilizar esse tipo de mecanismo de alavancagem financeira, tenha em mente que esse tipo de risco pode aumentar substancialmente. Utilize a alavancagem de maneira adequada, com muita cautela. Da mesma forma que ela aumentará seus ganhos, também vai aumentar os seus prejuízos quando isso ocorrer. Se você alavancar demais as suas posições, seu trade pode virar uma bomba relógio e os prejuízos incalculáveis. Então tenham bastante atenção em relação à alavancagem, ok? Vamos agora falar sobre resiliência. Resiliência é uma palavra-chave de um trader de sucesso. Entender os sentimentos causados por erros e perdas de dinheiro e assumir a responsabilidade sobre seus próprios atos talvez sejam as tarefas mais difíceis para um trader. A ideia aqui é que quanto mais você se esforçar para dominar uma situação, pior ela ficará. Independente do que você faça, não há garantias de sucesso nas operações. Mesmo que você tenha conhecimento, recursos financeiros e tempo, algumas operações, aliás até várias, serão perdedoras. Então faz parte e ninguém, nem os melhores, conseguem evitar esse tipo de situação. Um diferencial de um bom trader é saber perder dinheiro até antes de lidar com os lucros. Ou seja, uma das virtudes de um trader de sucesso é entender que haverá perdas. É uma condição inerente à profissão. Os melhores traders já tiveram muitos prejuízos, mas a ideia aqui é que sejam resilientes. Dois fatores psicológicos bastante relevantes é o medo e a ganância. Vamos dar alguns exemplos. Vamos supor que um trader faça 2 operações consecutivas perdedoras. Se ele estiver atuando com medo, na terceira operação, quando ele estiver sendo vencedor, ele irá sair da operação rapidamente, realizando assim um lucro muito pequeno do que ele estava esperando no começo da operação. Já no caso da ganância, existe a questão de não estabelecimento de meta da operação. Então, muitas vezes, o trader está ganhando na operação, mas por ganância ele acredita que o mercado vai subir muito mais e não se protege. E aí acaba num loss. Uma coisa que o trader deve estar sempre em busca é a consistência nas suas operações. Mas para isso, ele precisará no plano de trading determinar alguns pontos de entrada e saída e fazer vários testes ao longo dos pregões, ok? Uma das coisas mais importantes no plano de trading é que ele deve ter meta de ganhos, limite máximo de perdas, limite máximo de operações, o tamanho do limite da sua posição é uma coisa importante e os horários das suas operações, ok? Vamos agora falar do planejamento operacional. No planejamento operacional existem 3 tópicos importantes: o gerenciamento de risco, a sua estratégia e a disciplina do trader. No gerenciamento de risco, o trader deve pensar no capital de alocação, a questão da volatilidade do mercado, os limites de prejuízo que a gente chama de drawdown, as corretagens e emolumentos da B3, o quanto aquilo impacta
nas suas operações, ok? Uma das coisas mais importantes é a questão da estratégia, que é onde você determina os pontos de entrada e de saída, a questão do stop gain e do stop loss, como isso vai funcionar. Se você vai operar no day trade, que é aquela situação onde você compra e vende no mesmo dia, ou se você vai operar no swing trade, que é quando você abre uma posição e passa posicionado para outro dia, ok? Fica uma dica em relação a estratégias. Vocês podem criar setups gráficos, mas para isso vocês precisarão simular operações, e isso é muito importante. Então vamos falar um pouquinho sobre disciplina. O que seria aqui a questão da disciplina? É você seguir o seu perfil, não mudar o seu plano de trade no meio do caminho, se dedicar nos testes e simuladores, o que é uma coisa muito importante, antes de você ir para o tempo real, que você começar a operar o WDO efetivamente, e ter um diário de operações. Isso é muito interessante. Quando você anota os seus pontos de entradas e saídas e anota também as suas motivações, isso faz com que você aprenda a cada dia e não repita os mesmos erros nas suas operações no dia a dia, ok? Agora vamos falar de duas abordagens sob o contexto de análise. Seria a análise técnica ou análise gráfica e também o tape reading. A análise técnica tenta identificar, através do estudo do gráfico de preço, tendência através de indicadores e padrões que sinalizem movimento de alta e de baixa nos ativos. Aqui no caso, o contrato futuro de mini dólar comercial, o WDO. No caso do tape reading, a ideia desse tipo de análise é identificar o comportamento de negociação, especialmente aí o impacto em relação ao preço. Então, observando aí nos books de oferta, né, dos mini contratos, a questão da agressividade, a questão do tamanho dos lotes, que é uma coisa bastante relevante para quem faz compras e vendas rápidas no mercado, o que conhecemos também como scalping. Chegamos, enfim, ao final do nosso curso introdutório de contrato futuro de mini dólar comercial, WDO. Fica o convite aí para conhecer os nossos próximos cursos intermediários e avançados, que darão mais ênfase à parte operacional propriamente dita. Um abraço e até a próxima!